Olá, está começando mais um Pauta Pública, mas espera aí, não, esse não é só mais um Pauta Pública, é o Pauta Pública, especial de 10 anos da agência pública, e é claro que eu, Andréa Dipp, estou acompanhada do meu parceiro de microfones e de boa parte dessa jornada na pública, na Caros Amigos, uma jornada de vida, Thiago Domenici. Olá, Dipp, olá, ouvintes, é isso aí, uma jornada de vida. E uma jornada que conta com os nossos aliados e todos que acompanham o trabalho da agência pública. E embora a gente esteja no meio de uma situação muito crítica da pandemia, inclusive temos lá no nosso site muitas reportagens, algumas já prontas e outras que a gente está produzindo sobre esse estado de calamidade do país, a gente não poderia deixar passar em branco essa data porque é de fato um evento a ser muito comemorado. Não é qualquer hora que se faz 10 anos de uma agência de jornalismo investigativo. Aliás, a primeira agência de jornalismo investigativo do Brasil e fundada e liderada por mulheres. 10 anos, Andréa Dipp. E que 10 anos, hein? Pensa quanta coisa mudou no país e no mundo nesses últimos 3.653 dias. Como não poderia deixar de ser, as nossas convidadas de hoje são as fundadoras disso tudo, a Marina Amaral e a prata do podcast, Natália Viana, cuja voz vocês já conhecem do quadro Personagem da Semana. E, gente, essa conversa tá ótima e digo mais, se você é do tipo que precisa ver para crer, essa entrevista tem uma versão em vídeo no site e no YouTube da Pública. Como a gente grava a abertura depois da entrevista, truques de edição de Ricardo Terto, nosso produtor, essa parte aqui não vai estar lá no vídeo, mas a conversa está. E eu queria deixar claro o seguinte, a gente gravou isso antes dessa agudização da pandemia no Brasil. Então a gente esteve presente na redação, mas seguindo todos os protocolos de segurança. Hoje, inclusive, a gente está gravando remotamente, todos nós, justamente para seguir esses protocolos. Mas enfim, vale muito a pena você conferir em imagens o clima dessa entrevista. Nela, a Marina e a Natália respondem perguntas enviadas pelos aliados, por repórteres da agência pública e por nós, os apresentadores. E elas falam não só da pública, né, Thiago, mas também sobre fazer jornalismo, as histórias, os bastidores e um pouco de perspectiva do futuro mesmo, porque apesar de não parecer, sim, temos um futuro, vamos acreditar. E nele, o bom jornalismo ainda será cada vez mais necessário. Bom, agora chega de expectativas e bora pra conversa. E a gente tem aqui nada mais, nada menos que Marina Amaral. Olá! E Natália Viana. Olá! Que são apenas as fundadoras da agência pública. Que honra para o nosso podcast, hein, Thiago? Tudo que acontece é por causa delas. Sim. Então a gente vai fazer um papo super especial com elas hoje. A gente vai trazer perguntas dos aliados, da nossa redação, nossas perguntas, que temos muitas curiosidades. E a gente tentou organizar aqui as perguntas, porque foram muitas, né, Dipp? Foram muitas perguntas, tá? Concorrida a coisa. E aí a gente vai começar por qual? Vamos começar com uma leve? Vamos começar com uma leve, então, que é para ir aquecendo. Então manda, você tem a prioridade. Tá bom, vamos lá. Bom, então para começar o papo do começo, né, com vocês, essa foi uma pergunta feita por muitas pessoas que eu tô compilando aqui, tá? Assim, quando, onde e como foi a primeira vez que vocês duas se encontraram? Já dando um spoiler aqui para quem não sabe, nós quatro nos conhecemos há muitos carnavais, na saudosa redação da revista Caros Amigos, comandada pelo Sérgio de Souza. Mas aí o povo quer saber como vocês duas se conheceram, qual foi a primeira vez que vocês se viram? Eu tenho metade da resposta, porque eu não lembro a primeira vez que eu vi a Marina, mas eu lembro, eu estava pensando disso ontem, quando eu soube da existência da Marina, eu era estagiária, eu tinha acabado de entrar na Caros Amigos, eu tinha acho que 20 anos, e a Caros Amigos era uma redação grandona com umas mesas grandes, uma para cada pessoa. E aí tinha uma mesa vazia ali, tinha alguns livros, estava vazia. Eu cheguei na redação, coloquei minha bolsa, minha mochila ali. Quando eu coloquei, alguém falou assim, essa mesa é da Marina. Aí eu falei, eu já tinha sabido, a Marina tá de licença maternidade, né? A Marina estava de licença maternidade. Aí a pessoa falou assim,
Não, mas ela é brava. Não, você sabe que isso é uma questão de subsistência no mundo masculino do jornalismo, né? Porque a gente tem que lembrar que a redação da Caros Amigos era maravilhosa, Sérgio de Souza era incrível, mas eram todos homens, inclusive na diretoria, que era eu, ele e Wagner, eram todos homens, né? E sempre foi difícil demarcar o espaço. Talvez tenha sido por isso. Eu lembro da Natália... Quando eu cheguei da licença maternidade, eu me lembro do Sérgio de Souza falando para mim: Marina, eu descobri uma repórter incrível. Daí eu falei: mas como, Sérgio? Ele falou: não, ela é incrível, ela vai até o fundo das coisas, tal. Daí eu fiquei super curiosa para conhecê-la. Sim. E eu lembro a primeira matéria que eu lembro da Natália, não deve ser a primeira, mas a que me marcou, foi a matéria do subemprego. Foi uma matéria, porque na Caros Amigos tinha uma coisa diferente, que hoje em dia as pessoas falam muito em direita e esquerda, mas o fato é que a Caros Amigos, apesar de entrar nesse debate e do lado da esquerda, ela tinha uma característica que a gente preservou na pública, que é a extrema ligação com o tema dos direitos humanos, que no Brasil não significa pouca coisa. A gente sabe que não faz sentido dizer que é uma pauta de esquerda ou direita, os direitos humanos, que são de todas as pessoas, né? Mas eu acho que isso, no Brasil, é uma coisa complicada, que houve uma banalização desse termo, né? Uma coisa como a que resultou naquele odioso direitos humanos para humanos direitos, enfim. E a gente trouxe da Caros Amigos o ímpeto de investigar com o pé na estrada, e a gente fazia malabarismos, porque não tinha dinheiro, né? Era uma guerrilha. E também trouxe esse extremo compromisso com os direitos humanos, né? Acho que é o mais forte que ficou dali. Eu esqueci de contar um ponto importante. A matéria da Natália, do subemprego, ela ficou fazendo aquela matéria imersão, né? Foi. Fazendo do salgadinho. O salgadinho, eu trabalhei em loja de sapato, fiz Bijuteria, não bijuteria com ex-presidiárias e tal, procurando emprego em São Paulo, né? Então, Marina, aproveitando essa história que você contou das redações majoritariamente masculinas que você viveu ao longo da sua carreira até chegar na Pública, a gente tem uma pergunta aqui da Rafaela Ribeiro, que é a nossa estagiária na Pública, que ela pergunta o seguinte: a agência Pública é uma das pouquíssimas redações compostas majoritariamente por mulheres, tanto na equipe de reportagem quanto na direção. Para vocês, qual a importância dessa diversidade dentro da redação? Vocês enxergam algum impacto, influência dessa diversidade? O que eu ia dizer é assim, eu não sempre trabalhei em redações majoritariamente masculinas. Havia redações como a da Folha que tinha muitas mulheres, mas a questão é o sistema de poder, né? O modo que o poder é distribuído dentro das redações, que aí sim fica concentrado basicamente na mão dos homens. É uma coisa que acontece ainda hoje. Eu vi uma pesquisa que a Gênero e Número fez com mulheres de redações, incluindo de redações da Nova Mídia, em que um número enorme de pessoas, acho que eram mais de 60% das mulheres, diziam que já se sentiram o seu trabalho menosprezado por colegas homens e chefes, não apenas por chefes, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem um impacto, sim. Acho que uma coisa que a gente pensou desde o começo, que era importante ter uma empresa comandada por mulheres, né? Repórteres e mulheres, era a força da ideia. E acho que faz muita diferença, como as matérias, por exemplo, da DIP sempre demonstram. Uma coisa que eu me lembro ter aprendido com a DIP, essa questão, por exemplo, quando tem um caso de estupro, de você demonizar o estuprador, não que ele não deva ser condenado, mas assim, como se ele fosse um fenômeno único, uma perversão de uma única pessoa, e não o resultado de uma questão social. Então, por exemplo, naquela reportagem, quando houve aquele caso terrível da menina estuprada pelo tio de 10 anos, que estava grávida, e que houve todo aquele problema depois do pessoal pró-vida querendo coagir a menina a não fazer aborto, eu me lembro que a Pública fez uma reportagem logo depois, mostrando o número de meninas da mesma cidade que sofriam com o estupro. Então, assim, tem que condenar o estuprador, é claro, mas você reduzir ele a um caso único é bem o que interessa aos conservadores. As pessoas têm aquelas ideias tipo camisa de força química, castração química, e todo tipo de ideia. E, na verdade, esconde o problema social, que é o problema das mulheres, né? É estrutural, isso. Eu acho que a gente passou por um processo que foi de feministização também, né? Acho que a DIP ajudou muito nisso.
E eu acho que, assim, tem questões que sempre incomodaram as mulheres, que nunca foram pauta, né? E que a gente já veio com o olhar de que é pauta, tinha coisas que aconteciam que a gente nem considerava anormais, mas que eram. A Natália começou dizendo que a pública foi se tornando mais feminista, o que é verdade, porque também tem essa união da gente, né? Quando a DIP entra logo no começo e traz essa pauta muito forte, em que, para mim, eu via muito essa luta na profissão, mas daí eu fui percebendo o quanto ela atingia todas as pautas, todos os assuntos, como ela é um tema transversal. E eu, na verdade, desculpem se está ficando comprida a resposta, mas assim, eu, na verdade, também fui perceber isso com o tempo. Eu nunca trabalhei numa redação além da redação da Caros Amigos. Depois eu só fui freelancer e jornalista independente. Enfim, trabalhei na Europa, que realmente é outro nível de machismo bem menor do que aqui. Mas mesmo na pública, e isso é assim, mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, que eu percebi pela primeira vez que os nossos colegas da nossa geração não consideram as jornalistas investigativas mulheres tão boas quanto eles. Bom, então aproveitando aqui para continuar nesse assunto, né, com esse gancho que você traz, Natália, a Caroline Fará, nossa Carol, ela trouxe uma pergunta sobre o começo da Pública, assim. Quais resistências vocês encontraram nesse começo da Pública por serem 2 mulheres à frente de um projeto pioneiro no Brasil? Se vocês ainda identificam algum tipo de resistência a preconceito por serem mulheres? E eu acho que é importante aqui adicionar quantas portas na cara vocês tomaram no começo da Pública. Acho que isso é importante porque isso fica escondido, as pessoas não fazem ideia, né, do esforço que foi posto mesmo, assim, né? E vamos dar exemplos. Tomamos 3, não, brincadeira. Tomamos infinitas portas na cara, mas já que a gente está sendo aqui falando dos podres, eu vou falar. Eu nunca vou esquecer da maneira como Josias de Souza se referiu à agência pública. A mesma coisa. A Pública tinha acabado de ser lançada e a gente estava com os documentos do Wikileaks, fizemos uma reunião com 15 jornalistas que voluntariamente analisaram e eles começaram a publicar. E naquela época, 2011, era super quente, era super notícia os documentos do Wikileaks. A gente passou a publicar e todo mundo passou a republicar. A gente já era agência desde então, os sites e jornais podiam republicar. E José de Souza escreveu a auto-intitulada Agência de Jornalismo Investigativo. Quer dizer, quem são essas 2 mulheres aí se dizendo jornalistas investigativos? Foi curioso, porque eu acho que a gente enfrentou uma resistência maior dos republicadores do que dos financiadores, né? A gente tinha uma ideia do que fazer, a gente já tinha visto outros modelos, a Natália já tinha conhecido gente que trabalhava com esses modelos, tinha a experiência do Wikileaks, tinham ideias e os financiadores estavam mais por dentro das inovações do jornalismo do que as redações, que também tem esse problema, né? Os grandes veículos, as grandes empresas, elas têm uma força conservadora. E aí eu não estou falando do talento de cada profissional, que pode ser incrível, maravilhoso, mas tem uma força da inércia, da tradição, né? Que ela dificulta um pouco. Então, por que essas meninas querem publicar essa matéria de graça para nós, né? A serviço de quem elas estão? Até as pessoas compreenderem, os jornais se abrirem, né? E perceberem que haviam outros exemplos fora do Brasil, porque se não tivesse fora do Brasil, a gente estava ferrada. É verdade. Né? Porque tinha ProPublica nos Estados Unidos, né? Principalmente, e aí eles começaram a ver que havia já essa associação de agências de jornalismo sem fins lucrativos com veículos de comunicação para a divulgação das reportagens. Mas eu acho que esse foi o obstáculo mais forte que a gente enfrentou. Eu também acho que isso demorou muito tempo e depois isso foi sendo vencido, eu acho que por 2 coisas. Primeiro, a crise dos jornais, e que meio que forçou eles realmente a se abrir a novas parcerias e novos modelos. E segundo, como justamente pela crise dos jornais, muita gente nova foi entrando e muita gente antiga foi saindo. E a galera que entrou, por exemplo, quando a Pública tinha 5 anos, já estudava a Pública na universidade, que hoje são editores dos principais jornais. Então, já não tinha essa resistência de quem são, o que é essa agência, o que pretende, né? E também os prêmios, né? A gente acabou sendo reconhecido pelos nossos pares jornalistas, não os donos das redações, mas jornalistas que veem tecnicamente que o trabalho é bom, né? Quantos prêmios? E 10 anos depois, a agência de jornalismo investigativo, agência de jornalismo, né? Mais premiada do Brasil. 54. A Marina Dias está aqui no backstage. Por falar em Marina Dias, a próxima pergunta é dela. Que ela
quer saber o seguinte aqui. Eu tenho muita curiosidade de saber como foi a decisão sobre a Pública ser uma organização sem fins lucrativos, visto que esse é o modelo de negócio para o jornalismo que ainda não é muito usado no Brasil. Tem sido cada vez mais por nossa causa, mas imagina isso há 10 anos. Contem pra gente. Na verdade, eu tinha morado na Inglaterra, onde eu fui fazer um mestrado, e aí eu já tinha trabalhado. Eu vi o nascimento do Bureau of Investigative Journalism. Eu tinha trabalhado com o Center for Investigative Journalism nos Estados Unidos. E eu tinha trabalhado com outros institutos. E quando a gente começou a pensar nisso, a gente deu uma pesquisada e já tinha outros na América Latina. Inclusive financiados pela Fundação Ford, que virou nossa primeira e grande aliada ao longo de todos esses anos. Muito obrigada. Sim, aproveitar, né, o momento. A Ford também merece uma palavrinha nesse aniversário, super merece. Porque sem dúvida. Sempre super respeitosos e abriram muitos caminhos, na verdade. A gente também conversou naquela época com o pessoal do Intervozes, lembra? Lembro. Mas tem uma coisa que eu acho que também é relevante, porque a gente viu na Caros Amigos que o modelo empresarial tinha problemas muito sérios para quem é pequeno, né? Nunca ia funcionar, né? A Caros Amigos era um projeto destinado ao fracasso. Não parece tão absurdo quando você lembra quantos projetos anteriores destinados ao fracasso o Sérgio de Souza fez. Que era o fracasso comercial, mas sempre mexeu muito com o jornalismo, né? Eu acho que era isso que ele fazia absoluta questão. Mas a Caros Amigos era uma empresa que não tinha sócios que tinham dinheiro. Aliás, não é que tinham muito dinheiro, não tinham dinheiro, né? Dependiam do trabalho para pagar suas contas. Como você faz um empreendimento capitalista sem capital? E aquele problema com o mercado publicitário, que ao contrário até do que as pessoas pensavam naquela época, de que, porque a esquerda não vamos patrocinar, eu lembro que eu fiz como repórter uma investigação de por que não anunciavam na Caros Amigos, que eu não escrevi, né? Foi uma investigação própria. E o que os publicitários diziam é que ela não combinava com o consumo. Você via tantas notícias ruins e profundas, e daí depois divirta-se no Tahiti, sei lá. Uhum. É uma coisa que não combina muito, né? Então, era um empreendimento destinado ao fracasso. Tinha outras coisas. Tinha o tal do BV, né? Que era aquela propina que empresas publicitárias recebiam. E por isso, eles recebiam, sei lá, 15%, 20%. Por isso, preferiam contas enormes, ou seja, a conta da Abril, ao invés de gastar dinheiro com o anúnciozinho da Caros Amigos. E tinha o problema do papel. Isso também era muito claro, ou seja, isso tudo dificultava muito antigamente você abrir um negócio jornalístico. O borderô da Caros Amigos, 90% do que a gente conseguia, quando conseguia anunciar assinantes, que chegou a ter bastante. O que acontecia? Tudo para pagar a gráfica, porque se você não pagasse a gráfica, ela não rodava a revista do outro mês. O jornalismo independente, acho que ele só ganhou viabilidade, pelo menos no Brasil, ele só ganhou viabilidade com a internet. Exatamente, ou seja, é interessante isso porque o que a gente está falando era de um modelo financeiro que privilegiava os grandes grupos e que impedia pequenos grupos ou novas iniciativas, que foi o que a gente fomos pioneiras, né? Mas depois a gente veio vários, né? Outras iniciativas por causa disso. E também por causa das emissões da própria grande imprensa, né? Que os jornalistas têm uma tara por jornalismo, né? Então, bom, cara, em vez dele resolver ser um empresário, ter um bar, não, ele quer fazer mais veículo. Vê quantos jornalistas já se arruinaram tentando fazer experiências. É uma espécie de tara, eu acho. Que não tem outra explicação. Aliás... É bom que elas só estão dando uns ganchinhos pra gente aqui. Não, tá ótimo. Tá fácil o nosso trabalho hoje, né, Ti? Aliás, olha, tem uma pergunta aqui do Rafael Oliveira, que eu vou juntar. Vocês estão falando bastante, fazendo essa comparação, né, entre o jornalismo de antes, né, daquela época também, da Caros Amigos, e um modelo, claro, e o que a gente vive hoje na Pública e tal. Acho que tem essa diferença que vocês fazem de modelo de negócios mesmo, mas também tem uma diferença de jornalismo que é feito naquele tempo e o jornalismo que é feito hoje, né? O Rafa... Ele pergunta assim, o Rafa, né? que é nosso repórter, O Rafa é nosso repórter, Rafael Oliveira.
Ele perguntava assim, quais objetivos vocês delinearam no começo da Pública e quais pretendem alcançar, mas eu queria ampliar para também como vocês analisam essa década de jornalismo da Pública, mas não da Pública, do jornalismo, sabe? Pensando as mudanças desses 10 últimos anos no jornalismo mesmo. O jornalismo que a gente faz hoje é o mesmo que a gente fazia, por exemplo, no começo da Pública? Eu acho que tem uma mudança muito grande em termos, por exemplo, a Pública é uma agência. Isso, de certa maneira, nos ajudou a focar o nosso objetivo de fazer um jornalismo que ele não é um jornalismo assim isento no sentido de ser higiênico, de não se contaminar, porque ele é um jornalismo comprometido com os direitos humanos, mas ele é um jornalismo que ele tem muita preocupação de ter solidez na investigação, uma apuração muito rígida e sem a vontade de puxar a sardinha, vamos dizer assim, para um lado ou para o outro, como é o jornalismo dos jornais, ao qual a Caros Amigos reagia, né? A grande imprensa sempre se comportou como se houvesse uma isenção que não tem. Você pega qualquer matéria que envolva economia liberal, por exemplo, você vai ver exatamente a mesma coisa em todos os jornais. Então, eu acho que a gente não queria entrar nesse jogo, mas a gente também não queria fazer um jornalismo partidário com a obrigação de defender um determinado governante ou um determinado partido. E acho que hoje em dia fica esse falso dilema do jornalismo. Sabe, eu lembro da história do Cláudio Abramo. A ética do jornalismo é a ética do marceneiro, é a ética de qualquer pessoa. Então, qual é a ética? Se tem uma pessoa que é injustiçada, se tem um lado mais frágil da moeda, porque é óbvio que você vai procurar a pauta em cima dessa informação. O que você não quer dizer que você vai comprar tudo que as vítimas disseram sem checar, sem ouvir o lado dos agressores, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que fez muita diferença. A gente é muito aguerrido na nossa apuração, né? A gente vai até onde é possível ir. A gente toma muito cuidado para não misturar nossos desejos e aspirações com o que está acontecendo, né? E eu acho que isso tem a ver também um pouco com uma mudança, quer dizer, com uma mudança que aconteceu não com a gente, mas com o campo, porque uma coisa que eu reparo muito forte é que quando a gente lançou em 2010, só tinha a Pública fazendo jornalismo aprofundado, investigativo no online. Só tinha Pública, nem o UOL fazia, porque naquela época eles davam prioridade para outras coisas. Então eu lembro, no começo a gente publicava uma reportagem por mês. Nossa reportagem era a única coisa investigativa daquela semana online. E aí, o que aconteceu? Era muito mais fácil aparecer. Aparecia, todo mundo ia ler, todo mundo se interessa por direitos humanos, ia ler, assim, a gente tinha picos enormes de audiência. E aí eu acho que um pouco os próprios jornalistas começaram a se mexer, porque viram que havia demanda para isso. Então começou a aparecer muito mais. Outros veículos foram fundados, veículos de excelente qualidade, como Ponte Jornalismo, por exemplo, enfim, outros. E também começou a aparecer uma outra coisa que hoje em dia eu vejo, pessoalmente, falando de mim, vocês podem concordar, como um dilema, que é um jornalismo de causas mais profissionalizado, mas que muitas vezes também é um pouco sensacionalista. E isso é um problema porque aí, para a gente fazer uma reportagem que é técnica, e a gente não vai ceder ao sensacionalismo, nem nas manchetes, nem no jeito de fazer, como é que você faz com que isso se sobressaia a uma coisa que é uma moda do jornalismo de direitos humanos sensacionalista? Então, assim, há uma diferença. O campo mudou muito, tem muito mais oferta. Uhum. Como é que a gente continua se sobressaindo? Isso é uma questão que a gente discute muito aqui dentro. Ana Beatriz, também nossa repórter, pergunta o seguinte: quais habilidades cada uma de vocês considera essenciais para um bom repórter? Essas habilidades foram se transformando ao longo do tempo na avaliação de vocês? Se sim, de que forma? Primeiro, eu acho que não existe só um tipo de repórter. Eu acho que você tem muitos tipos de repórteres. E você tem repórteres que vão, por exemplo, trabalhar com dados, né? Claro que em alguma medida todo mundo hoje em dia é obrigado a trabalhar com dados. Mas você tem repórteres que fazem os dados falar, vamos dizer assim, que sabem criar pautas a partir dos dados. E você tem repórteres que são mais do tete-a-tete, das entrevistas, da pesquisa, do contar a história, de ir atrás das pessoas. Mas eu acho que há um bom tempo já a ignorância não combina com o jornalismo, né?
embora a gente seja sempre ignorante, mas a gente tem sempre que tentar aprender, porque o volume de informações que as pessoas têm também é muito maior do que elas tinham antes. Você contava uma novidade para uma pessoa, me lembro de uma reportagem que eu fiz sobre quilombo na Caros Amigos, foi uma grande novidade para quase todo mundo, ninguém sabia o que era quilombo, entendeu? Os indígenas, as pessoas conhecem muito mais, os próprios indígenas têm escrito livros maravilhosos, feito filmes maravilhosos. Então, assim, você tem todo um repertório que os repórteres são obrigados a ter. Eu não acho que o repórter precisa se especializar, assim, ser de economia, ser de política, ser principalmente o repórter investigativo, porque muitos temas podem valer uma investigação, né? Eu estou olhando para você agora, por exemplo, lembrando daquela investigação que você fez no grupo educacional. Laureate. O Laureate, por exemplo, que é uma reportagem que dificilmente ocorreria uma pessoa de dados. Só lembrando que eram professores que fizeram denúncias para o Tiago, né, sobre caso de fraude na Laureate. Eu acho assim, são coisas que se somam. E eu me lembro também que a gente deu uma bola super dentro, infelizmente, né? Porque o caso é triste, mas desde o começo da pandemia, que foi apontar a fragilidade da região norte. Né, que acabou se revelando um problema enorme. E aquilo foi fruto do quê? De jornalismo de dados e de jornalismo com experiência na Amazônia. Não era muito difícil para a gente imaginar que haveria uma fragilidade se a gente fosse procurar nos dados. Foi exatamente Por outro lado, isso. havia o Bruno, maníaco dos dados, que já estava em cima de ver as desigualdades. Então, acho que são saberes que se unem. Eu acho que o que o repórter precisa ter mesmo é garra. É não desistir das histórias, mesmo quando elas se complicam, ir até o fundo, pedir ajuda para colegas que sabem coisas. Também, hoje em dia, você não é mais obrigado a trabalhar sozinho, né? Hoje em dia, você pede ajuda para um colega que é bom de dados, um colega que é bom de documentos, né? Que é bom de lei de acesso à informação. Você tem muito mais instrumentos que você tinha, e eu acho que estar atento, estar ligado e ser cooperativo talvez seja uma condição mais importante do que ter um monte de cursinhos ou pós-graduação, ou o que quer que seja. Essa é uma pergunta que a gente sempre ouve, principalmente quando a gente conversa com estudantes, né? O que derruba uma pauta? Bom, para a Natália, nada derruba uma pauta. Então, acho que eu vou ter que responder. Eu gosto de reaproveitar tudo no máximo possível. Mas, assim, eu acho que o que derruba uma pauta é quando a pauta não existe. Então, eu acho que, assim, por exemplo, se você vai propor... Estou falando diretamente para o estudante. Se você vai propor para um editor falando assim, gostaria de investigar a questão indígena, isso não é uma pauta, né? Não adianta, você precisa ter uma história. Recentemente, eu recebi uma de uma jornalista até mais velha que falou, vai fazer, acho que 25 anos dos crimes de maio. Precisamos fazer uma grande reportagem sobre todos os crimes semelhantes. Bom, isso não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa ter uma pergunta, você precisa já ter pesquisado para saber que você tem como responder essa pergunta. Porque um dos problemas principais é como é que você obtém aquela resposta. Um dos problemas que a gente tem quando a gente, por exemplo, pergunta para o público o que vocês querem que a gente investigue, é que eles vão falar, queremos saber se Teori Zavascki foi assassinado ou não, sabe? São umas coisas que assim, puxa... Isso é mais difícil, né? É impossível, né? Claro. Eu acho que a impossibilidade é uma coisa real. E às vezes também é uma pauta mal colocada, assim, que não é oportuna. Eu acho que isso pode acontecer. Por exemplo, se já me propuseram, por exemplo, uma pauta de homens vítimas de violência de mulheres, entendeu? Eu acho que essa pauta não faz sentido, porque o problema que existe é as mulheres serem vítimas de violência. Gera uma falsa simetria. É, uma falsa simetria. Então, acho que também tem pautas isso, que não existem, mas de outra maneira. Exatamente. Que você olhando o contexto maior, né? Mas tem uma também que sempre quando a pessoa fala assim, precisamos fazer uma pauta para provar que a Monsanto é uma empresa violadora de direitos humanos. Bom, isso não é uma pauta, isso é uma tese, né? Se alguém me propor uma pauta para provar que isso e aquilo, não é uma pauta. A pauta é uma pergunta. E o repórter ele tem que estar aberto para totalmente mudar de caminho e para, inclusive, descobrir que ele estava errado no começo. Senão, não é uma boa reportagem investigativa. Porque ele poderia fazer a mesma pergunta se ele pensasse que crimes a Monsanto comprovadamente cometeu até hoje, e as outras indústrias de agrotóxicos. Que, né, aí você tem você chega numa pergunta de verdade.
já que o Papo é Jornalismo e o Pauta Pública faz parte da Rede Guarda-Chuva, a gente vai indicar nesse programa o Vida de Jornalista, que voltou com episódios inéditos no dia 24 de março. Vai ser uma temporada, como sempre, muito interessante, de episódios narrativos quinzenais, com reflexões sobre jornalismo e bastidores de reportagem e coberturas importantes. Então aproveita o embalo e quando terminar aqui o nosso episódio especial de 10 anos, já clica lá e confere o episódio de volta da temporada do Vida de Jornalista. Bom, todo repórter tem suas pautas e reportagens preferidas, né? Que realizou. E perguntas chegaram nesse sentido. Para vocês, pessoalmente, que reportagens que foram interessantes na carreira? Pode ser até que não seja a reportagem mais impactante, mas é que pessoalmente mexeu mais com vocês, enfim. Eu acho difícil isso, para mim a matéria mais legal sempre é que eu tô fazendo, assim, naquela hora, né, que você se entregue. Faz tempo que eu não faço nenhuma, então eu tô com uma certa dificuldade. Mas então conta do Mr. Dops, vai, Marina. Eu vou contar do Mr. Dops, que é o começo da Pública também, acho que é interessante, né, que foi uma reportagem que eu fiquei muito abalada, porque aí você vê bem o que é uma situação de contexto e uma situação pessoal, que o pessoal ele sempre entra no jornalismo também. Por exemplo, é o caso do Mr. Dops, vou contar. O Mr. Dops era um ex-delegado do Dops, da época da ditadura, que eu encontrei ele, chama Bom Cristiano, agora ele já faleceu. Eu vi que esse era um delegado que falava, porque eu vi ele num filme sobre a ditadura e fui atrás dele. E o que eu achava mais importante, na verdade, era revelar a ditadura para a juventude. A gente estava no começo da Pública, revelar assim, não mais como uma página de história, igual eles aprendem, né? E aí eu fui atrás desse delegado e conquistei a confiança dele. Eu falei o tempo inteiro que eu ia fazer uma reportagem para ele. A Pública estava no começo, ele não sabia muito bem o que era aquilo. E aí eu fiquei indo na casa dele uma vez por semana durante 6 meses, e ele me contando as coisas. Daí teve muitas mudanças, porque conforme ele ia confiando mais, ele contava mais algum pedaço. Mas o que eu fiquei muito abalada foi, de um lado, as revelações eram mesmo importantes, porque eu vi, a neta dele me procurou, a filha dele me procurou, houve uma comoção, assim, de saber que aquele sujeito normal, aquele bom avôzinho, ele podia estar junto com os torturadores, ele podia adorar o Fleury, querer fazer uma estátua para o Esquadrão da Morte. Mas, por outro lado, eu conquistei a confiança daquele velhinho, né? Ele tinha 81 anos. Eu achava um absurdo que ele ganhava 15 mil reais naquela época, 2011, como agente aposentado da ditadura. Eu achava aquilo uma coisa meio um escárnio. Eu sabia que eu estava certa de querer... E eu não fiz nada. Eu falei para ele assim, a única regra é que tudo que você falar vai ser gravado. Você pode falar o que você quiser, mas tudo vai ser gravado. E aí, isso acabou funcionando como uma terapia. E quando a matéria saiu, a mulher dele me ligou, furiosa, dizendo que eu tinha me aproveitado de um pobre velho, que eu tinha saudade das glórias do passado. E eu chorei muito, entendeu? Assim, em termos do meu trabalho, ele tinha sido limpo. Eu combinei com ele que era aquilo, ele sabia que ele sabia que eu era crítica ao que ele dizia. No começo eu até disfarçava mais, chamava o golpe de revolução. Mas conforme a gente foi, ele via como eu ficava chocada quando ele contava uma sessão de pau de arara, uma coisa assim, entendeu? Era uma coisa... Ele sabia que eu não concordava, mas, por outro lado, se criou uma relação pessoal, né? Então, eu acho isso bem difícil, porque as grandes histórias, elas vêm de uma relação mais aprofundada, né? Não, o cara pode te entregar um documento, ok, mas ali eu queria a história de uma pessoa da ditadura, né? E não de uma pessoa que foi torturada, que isso já tinham muitos relatos, mas de um torturador, né? Ele não era propriamente torturador, assim, ele não foi condenado como torturador, mas ele tinha na equipe dele vários torturadores. Então, a filha dele descobriu, por exemplo, por causa da reportagem, que o cara que ia buscar ela na escola era um torturador horroroso, assim, dos piores que a ditadura já teve, sabe? Então, assim, foi uma história muito delicada e eu acho que isso me marcou mesmo porque me questionou muito como repórter. De certo modo, eu já tinha 40 e tantos anos e chorando por causa de uma reportagem, eu me sentia meio absurda. Mas acho que o outro lado disso era que as minhas dúvidas como jornalista, elas continuam vivas até hoje.
Que bonito isso. Bonito mesmo. Bonito demais. E você, Nath? Eu acho que eu vou falar da São Gabriel e seus demônios, que é uma reportagem muito interessante. Ninguém nunca me perguntou. E eu fiz essa reportagem, a Elisa até brinca comigo até hoje, porque eu li uma notinha que falava que São Gabriel da Cachoeira, o município mais indígena do Brasil, tinha naquele ano tido o maior índice de suicídios em todo o país. E eu falei, bom, isso é uma história interessante. E eu fui investigar suicídios indígenas, eu não sabia o que eu ia encontrar. E aí eu consegui lá uma casinha tipo um hotel, que é a sede do ISA lá, na beira do Rio Negro. E o Rio Negro, ele faz um barulhão, assim, e essa casinha era do lado do Rio Negro. Então, à noite, fazia aquele barulho cheio de corredeiras e tal. E eu não sabia o que eu ia fazer ali. E no primeiro dia que eu cheguei, não tinha marcado nenhuma entrevista. Eu peguei um relatório do Ministério Público para ler, para entender qual que era o fenômeno, porque o Ministério Público tinha feito um relatório sobre isso. E eu comecei a ler aquilo, era noite, aquele barulho daquele rio, e eu li ali pela primeira vez que tinha um fantasma no meio da história, que era um homem negro, que todos os índios viam, que levava a alma das crianças, e que era ele que convencia as pessoas a se enforcarem. E eu caí literalmente para trás. Eu estava numa cadeira e aí eu comecei a ler aquilo, pum, caí para trás. E eu falei, pô, eu achava que eu estava indo fazer uma reportagem meio de crime e tal, e era uma reportagem sobrenatural. Só que eu já estava lá, eu já tinha marcado, ia ficar ali no fim do ano. Eu falei, bom, então eu preciso resolver como é que eu vou abordar o sobrenatural, né? E aí foi legal, porque eu, enfim, falei com todo mundo, ouvi todo mundo e dei o mesmo peso para todo mundo. Isso incluía os índios que tinham certeza que tinha um homem. Eu vou ter que falar alguma coisa que a gente não vai poder fazer elogio a si mesmo, né? Então eu tenho que falar que essa matéria ela é incrível, porque eu acho que é uma das primeiras, se não a primeira, que eu me lembro, melhor até do que muitos relatos de antropólogo, porque pelo protagonismo que ela dá aos índios. O respeito com que a Natália tratou o modo como os indígenas contavam as histórias que eles viviam foi exatamente o mesmo que ela daria para um pesquisador científico, né? Eram as pessoas contando suas histórias. E isso é muito arrepiante de quando você lê a reportagem, que, aliás, eu aconselho a todos a lerem, que é uma reportagem atemporal. E ela mostra muito, sei lá, é muito simbólica da relação dos brancos com os indígenas. Super. É muito forte, é muito É uma matéria bacana. Maravilhosa mesmo. As duas. Que ganhou o Gabriel Garcia Marques. E aproveitando esse gancho de melhores reportagens, mais marcantes, para encerrar esse mais, tem aqui mais algumas perguntas do Rafael. Rafael mandou bem nas perguntas, né? Como vocês podem perceber. E ele mandou em cima da hora. Mandou em cima da hora, mas mandou bem. E mandou várias. O Rafael fez umas perguntas desse tipo, assim, de qual o momento mais marcante, assim, ou um dos momentos mais marcantes na cabeça de vocês, assim, da Pública, né? Desses 10 anos de Pública. E se teve em algum momento, vocês pensaram em desistir, pensaram, nossa, agora vai dar tudo errado, agora não dá mais. Não, eu tenho uma coisa que é o contrário disso. Porque a Pública também nos obrigou a sermos executivas. É isso. Há que se reconhecer, que é coisa que jamais quisemos ser. Sempre quisemos ser repórter na vida. E aí a gente teve que assumir um monte de tarefas e posturas e relacionamentos, inclusive, por exemplo, de chefe, né? E de patrão e tal, que eu nunca sonhei isso pra mim. E aí eu me lembro que 2 anos depois da fundação da Pública, eu fui jantar com um ex-namorado. E ele falou, como tá a Pública? Eu comecei a chorar. O Ale, eu comecei a chorar. Ele falou, o que aconteceu, Natália? Eu falei, eu não sabia que ia dar certo. E agora a gente deu certo. A gente vai ter que continuar. Não tem, né? Não tem dúvida. Mas eu não sei se quem começa uma coisa dessas tem um plano, assim, de daqui a 10 anos vamos estar fazendo um podcast. Não tínhamos. A gente foi fazendo os planos a partir do que a gente tinha de recursos. Também não foi indo loucamente, não. Lembra? Tinha nossas coisas ninho, que era quando começou a nascer a Pública, as etapas que a gente precisava. Mas, realmente, a gente brincava com uma história que dinheiro era virtual, dinheiro não existe. No começo. Mas eu não me lembro de... Eu tenho mais essa sensação igual a da Natália mesmo,
surpresa com o que virou. Tanto que eu não sei quantos momentos marcantes, mas eu me lembro que um momento marcante para mim foi a última foto que a gente fez com a equipe toda. Porque, de repente, era tanta gente, sabe? E aí, isso eu acho uma coisa tão incrível. Tanta gente e tanta gente que nos influenciou e que é influenciado pela gente também, dentro e fora da pública. Acho que, assim, o que a gente, sem saber, talvez fossem os desejos mais profundos, mas acho que a pública ajudou a revitalizar o jornalismo, participou dessa revitalização. Então, assim, eu acho que realmente a surpresa foi ter dado tão certo. Deu muito certo. Vou trazer aqui uma pergunta de um aliado agora. Eba, que é muito o Luiz obrigada, aliados. César Peçanha Pereira, que é do Rio de Janeiro. Enfim, nesses 10 anos, muita coisa mudou no jornalismo e principalmente a questão da exposição do jornalista nas redes sociais, ataques, né? Coisas nesse sentido. Aí ele pergunta o seguinte: vocês sentem que a exposição como jornalistas e das demais integrantes da Pública hoje, dado o contexto de fake news e o governo Bolsonaro é maior, como se sente comparado ao tempo quando vocês começaram na Pública? Enfim, ele pede para vocês fazerem um comparativo em torno dessa questão, do começo e como é que tá agora. Eu acho que naturalmente sim, mas naturalmente porque a Pública cresceu muito, né? A Marina falou da foto, eu acho que vale a pena a gente dizer, né? A gente tava com 30 jornalistas, né? A nossa equipe era de 30 pessoas, coisa que a gente jamais imaginou ali no começo. Então, naturalmente, como a Pública foi crescendo e adquirindo mais influência, é natural que nós sejamos mais ouvidas, também mais chamadas e que o que a gente escreve tenha mais peso. Mas tem a questão também da personalização dos jornalistas nas redes. Nesse sentido, eu acho que a Pública, na verdade, é mais conservadora. A gente não tem jornalistas que são super influenciadores, que agem de maneira a provocar discussões na rede ou fazer isso, lacrar. A gente não tem jornalistas lacradores, gente. Não tem, não sigam a gente se é para lacrar. A gente não faz isso. Então, a gente... isso vem dos nossos jornalistas mesmo. A gente não tem nenhuma regra, por exemplo, de como o jornalista deve se portar na rede, mas a gente tem um padrão, assim, uma certa orientação de segurança digital, né? Por exemplo, manter suas contas separadas e etc, e etc. Mas eu acho que é muito do perfil das pessoas que vêm para a Pública. Os nossos jornalistas são apaixonados pelo jornalismo, eu acho que todos acreditam que o jornalista não é a principal coisa de uma reportagem. Ele é o trabalhador, ele é o marceneiro, né? Quando você faz uma reportagem, quem tem que brilhar é o personagem e a história. Então, acho que isso tem muito a ver com o que a Pública é, né? Eu acho que até um certo ponto você não tem como evitar que haja uma exposição, né? E ainda mais pelo fato da Pública ter muitas mulheres e as mulheres são alvo preferencial, né? Desse tipo de ataque. Mas eu acho que eu concordo perfeitamente com a Natália. Eu acho que, assim como nós não fazemos sensacionalismo nos nossos títulos, não combina com a gente, né? Aliás, o jornalismo investigativo deve ser um ser discreto. Eu realmente acho também que a gente vai perdendo a ingenuidade para lidar com a rede. Eu, hoje em dia, sou muito mais precavida do que eu era no começo da Pública. A Pública era pequenininha, eu achava que eu podia dar minhas opiniões nas redes naturalmente. Depois de uma virada sensacional, um dos primeiros ataques bolsominions, eu percebi, não, sabe, não adianta. Agora eu sou representante da Pública e tudo que eu falar pode ser usado. E mudei totalmente meu comportamento nas redes. Então, tem uma tristezinha, assim, né? Você perde aquela rede de brincadeira, mais espontânea. Você perdeu, não tem mais esse espaço. Pois é. As redes se tornaram um campo de batalha. E aí, campo de batalha, para você ainda ser uma celebridade ali, ainda ter que alimentar isso, que dá um trabalho danado, e comprar falsas polêmicas para você brilhar e tudo isso, eu acho bem desagradável. Eu tenho bastante orgulho do perfil da Pública e dos integrantes da Pública nas redes sociais. A gente tem agora mais uma pergunta da Ana Beatriz, nossa repórter querida. Na análise de vocês, de que maneira a Pública pode continuar inovando, mantendo relevância no debate público e produzindo investigações que se destacam em meio ao oceano de informações?
Justamente o que a gente falou, né? É o debate, né? A Ana está convidada a participar desse debate também. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Mas sei lá, eu acho que continuar fazendo bom jornalismo investigativo, continuar em temas relevantes, né? A gente também, uma coisa que eu acho que sempre foi muito característico da Pública é que a gente sempre inventou, né? E sempre vai inventar, porque somos inquietas, nós, diretores, editores, e também gostamos de experimentar coisa nova. Então, a gente já fez cada coisa diferente, gente. A gente teve um centro cultural no Rio de Janeiro. A gente fez fact-checking, a gente trouxe o fact-checking para o Brasil. A gente já fez um monte de HQ, a gente já fez documentário, a gente está fazendo podcast, a gente já fez quadrinho, a gente já fez... Então, assim... Faz parte, eu acho, que do espírito da Pública também tá sempre buscando coisas novas. Mesmo essas reportagens que a Ana estava trabalhando. Exatamente, investigação participativa. Investigação participativa, os consórcios com outros jornalistas, né? Nós tivemos essa experiência bacana nos evangélicos, que foi diferente dos grandes consórcios, que era mais focado, mas teve um resultado bom. Exatamente. Então, acho que sempre tem que... Mas isso é natural. Todo mundo aqui, eu acho que sempre está aberto para o que tem de novidade e com vontade de sempre inovar, sabe? Com vontade de testar coisas novas. Mas eu concordo com a Marina. O que importa é ser perene e ser constante, consistente na qualidade do seu jornalismo. Não importa como você vai entregá-lo. Importa a qualidade do conteúdo que você produz. Muito bem. Vamos para a última pergunta dessa entrevista com vocês, que é uma pergunta da Carol Fará e da Gil Affiuni. Elas querem saber, Marina e Natália, como vocês imaginam a Pública em 2031? Ou seja, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos é 2031? E aí, Natália, você sabe, hein? Você sabe, eu confio em você para responder essa pergunta. Eu tenho certeza, a gente vai estar com o escritório 3 vezes maior. Não, brincadeira, não faço a menor ideia, né? É que nem perguntar pra gente 10 anos atrás onde a gente sabia onde estaria a Pública. Eu acho que é absolutamente inimaginável. Eu acho que a sociedade brasileira está mudando numa velocidade muito grande. Então, assim, 3 anos atrás, ninguém imaginava que Bolsonaro seria presidente. Todos esses movimentos de diversidade nas redações, de diversidade em todas as esferas vão ter um impacto muito grande. Então, assim, é muito difícil realmente a gente pensar o que vai acontecer. Eu acho que a internet também agilizou, assim, hoje em dia as coisas mudam muito mais rápido. E eu também acho, assim, como gestora mesmo, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem no momento, né, para a gente poder planejar 1 ano, 2 anos. 10 anos, eu acho que se planejar 10 anos vai dar errado. Eu acho que é que nem o começo, né? A gente tem a direção, tem as coisas que a gente acha importantes, mas o futuro é uma incógnita, porque não depende só da gente também. Até por isso, né? Mesmo que a gente tivesse um plano, o que vai acontecer no país daqui a 10 anos, como a Natália falou, há 3 anos quem pensaria que o Bolsonaro seria eleito, né? Que Brasil que se revelou para nós nesses últimos anos, que para nós parecia tão minoritário e de repente se tornou uma força tão grande. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer, o que a gente quer fazer, é não só fazer o nosso melhor jornalismo possível, como dar condições para todos que trabalham com a gente para fazer esse jornalismo cada vez mais sério, porque ele é importante. Os aliados estão aí para provar para a gente que o jornalismo sem paywall, porque é uma forma de barrar o acesso também, e um jornalismo investigativo profundo de interesse público, ele tem uma aliança com o público. E eu acho que, e com outros jornalistas e com outros veículos, eu acho que isso vai criando uma cultura nova, que eu não sei exatamente onde vai dar, mas que eu tendo a achar que é jornalismo honesto, apaixonado e cada vez mais competente. Perfeito esse encerramento. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Pauta Pública Especial de 10 anos. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Natália. Vocês são a essência do que a gente faz, inspiração do que a gente faz. E seguimos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.
E é isso, chegamos ao fim do Pauta Pública especial de 10 anos. Aproveito para agradecer a Marina Dias, que nos ajudou na pesquisa de conteúdo desse episódio. E a gente queria fazer aqui uma homenagem a toda essa gente incrível que faz a agência pública acontecer no dia a dia. Então vamos citar um por um dos nomes de quem hoje compõe a pública. Não é isso, Dip? É isso aí, vamos lá então. Roberta Carteiro, Caroline Fará, Ciro Barros, Ana Beatriz Anjos, Alice Maciel, Ethel Rudnitsky, Ruth Pina, Rafael Oliveira, Mariama Correia, Rafaela Ribeiro, Laura Scofield, Clarissa Levi, José Cícero, Lilian Vieira, Ricardo Jensen, Bruno Fonseca, Bianca Muniz, Larissa Fernandes, Vasconcelo Quadros, Pedro Grigori, Bárbara Dosualdo, Romeu Loreto, Júlia Fiune, Tainá Ramos, Nili Ferrari, Ricardo Terto e Babak Farhanzadeh. Então é isso, obrigado e vamos em frente. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós desse papo. E mais do que esperar, a gente quer que você diga o que você achou do episódio, então manda aquele e-mail esperto para podcasts@apublica.org e seguimos. É isso aí, daqui a 15 dias estaremos de volta. Siga o podcast no seu tocador favorito. O Pauta Pública, é sempre bom lembrar, é mantido pelos aliados da Pública. Então acesse aliados.apublica.org e se você puder contribuir, além de ajudar a mantermos toda essa estrutura, você vai receber o programa na quinta-feira, vai poder enviar perguntas para os nossos convidados, entre outras coisas. Então vamos que vamos para os próximos 10 anos, não é isso, Thiago? É isso aí, um abraço e até a próxima. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.